Olá, meus queridos alunos, né, que agora meus alunos do curso de Introdução ao Idioma Yorubá. Novamente aqui com vocês, o Lucovande. Gostaria de primeiramente agradecer a todos aqueles que me parabenizaram e agradeceram também pelas aulas. Eu fico muito lisonjeado e que bom que vocês tenham gostado. Realmente a intenção era agradar e pelo visto tem agradado a todos, né? Ainda não tive nenhuma crítica, mas críticas são bem-vindas, ok? Hoje nós teremos na nossa terceira lição. Eu ia colocar saudações, Kima, só que foram bastante pedidos para expressões de tratamento. Não, as pessoas não sabem como dizer senhor, senhora, pai, mãe, mas por questões de acentuação e escrita mesmo, né? Então vamos lá. A nossa é qualquer, tá? E vamos lá. Expressões de tratamento. Senhor. Senhor. Alabá. É assim, tem pessoas que usam alabá, mas só que aqui não existe essa acentuação. Ok? Eu vou explicar sobre essa acentuação na próxima aula que vai seguir essa. Então aqui a alaba, o tom forte da palavra, está onde está o acento agudo. Então alaba. Nós temos senhora. Ia. Ia. Ok? Que também serve para mãe. Dá uma pulinha aqui. Ia. Senhora e mãe, ambos podem ser ia. Nós temos pai. Todos conhecem pai, porém desconhecem a acentuação. Aqui em pai vocês podem ver, notar bem, né? Vocês podem ouvir bem e notar bem a diferença de acentuação. Você não fala baba, você fala ba, aqui um tom baixo, toda a crase indica um tom baixo, ba, que é o tom alto, então babá. Essa que é a grande chave da acentuação, entendeu, gente? Qualquer dúvida vão ser esclarecidas na aula de acentuações. Porém, é baseado nisso. Acento de crase, ba. Um acento agudo, ba. Ba, ba. Entendeu? Aqui você sempre puxa um tom baixo, ba, ba. Com a prática, vocês chegam lá. Então vamos lá. Avó. Ia. Lá. Lembrando que também vocês podem encontrar a expressão e não estará errada. Ia. Que pode ser escrito dessa forma ou pode ser escrito dessa forma. Ia. Ok? Essas são as formas de se falar avó. Agora, o que determina aqui? Esse termo, lá, sempre que vocês virem um N na frente de qualquer palavra, lê-se como lá. Ele determina algo grande. Então, ele, sempre que vier, principalmente se referindo a pessoas, ia e babá, ele dá a entender que é uma pessoa grande, ou seja, superior. Então, superior à nossa mãe, à nossa avó. Ba. A mesma regra. Lá. Aí nós também temos aqui o babá. Ambos servem para determinar, para designar avô. Então, avô, babá lá. Babá. Avó, lá. Ia. Aqui esse termo é muito conhecido dentro do nosso candomblé, né? Já virou, infelizmente ou felizmente, algumas casas já virou até um posto, né? Vamos assim dizer. Que é o famoso irmão mais velho. Só que há um probleminha aí na hora que as pessoas vão expressar esse nome. Eu vou explicar a vocês. O termo para designar o nosso irmão de fé mais velho dentro do santo,
dentro do culto ao orixá é esse. É bom. É bom. O que acontece? As pessoas acham, e esse é o termo irmão mais velho, é bom. As pessoas costumam falar é bom mi. É bom mi. Isso aqui, gente, é um pronome possessivo, ele indica meu. Então, quando vocês querem designar meu irmão mais velho, é bom mi. Agora, quando é apenas irmão mais velho, é bom. Ok? Esqueçam dessa regrinha. E aburo, que é o irmão mais novo, a mesma regra. Teu irmão mais novo é aburo-mi. Aqui notamos também a regra da acentuação. Aburo. Aqui baixo, aqui alto e aqui baixo. Aburo. Irmão mais novo. Esposa. Aí vem o motivo de eu não achar correto chamar homem de Yahu. Está aqui. Esposa, Yahu, ou então Aya. Esses são os dois termos que designam esposa. Ah, mas Wander, como é que você chama uma pessoa que é iniciada ao culto de orixá, então, que não tem lá os seus famigerados 7 anos? Elegum ou Omó orixá. Omó e o nome do orixá da pessoa. Marido. Sei que esse tema é muito polêmico, gente, mas Ocó. Existem muitas palavras parecidas. Quando eu for falar de parônimos, homônimos, eu vou falar das palavras que se parecem muito umas com as outras. É o caso de Ocó, que na ausência de acento ficaria Oco, que já é um orixá, e dependendo da acentuação já vai para termos mais até inapropriados, vamos assim dizer. Professor, esse termo vocês sempre ouvem no início da aula. O Lucó. É assim que eu sou chamado. O Lucó Wander, professor Wander. Vocês são esferizados aqui Aquecó. Não confundir com a Cucó, que é galo. Então aqui nós temos Aquecó. Vocês também podem encontrar essa expressão. Que Có. Aqui o tom baixo, depois vai subindo. Só que essa expressão não tem se utilizado muito. Eu troquei aqui. Aqui, Có. Mas o mais utilizado é Aquecó. Pai de santo. Eu não gosto muito dessa expressão pai de santo, mas vamos botar aqui mais conhecido. Mas eu utilizo zelador de orixá. Nós usamos o termo babá, babalorixá. Babalorixá. Pai do orixá. É um termo meio complicado na tradução, né? Mas é utilizado aí. Aqui nós temos outro modo de se escrever. Babalorixá. Lorixá. E a zeladora de santo ou mãe de santo não pode a regra. Yalorixá. Ok, gente, essas aqui são as principais expressões de tratamento que me foi pedido.
espero que vocês tenham gostado. Aqui o meu contato, bara_rj@hotmail.com, e lá vocês podem pegar mais informações a respeito da apostila de introdução ao idioma Iorubá, que vem com áudio. Ok? Eu passo todas as informações, preço, modo de envio, tudo certinho. Ok? Então, o Dabol para todos. E até a nossa próxima aula. Para acompanhar todas as novidades e informações da Cidadão Axé e do Mundo Afro, acesse nosso Facebook. Basta digitar facebook.com/Cidadão Axé. No nosso Face você terá, além dos vídeos, notícias e muita novidade. Não esqueça, acesse nosso Facebook. Basta digitar facebook.com/Cidadão Axé. Até lá, irmãos!